Olá, sejam muito bem-vindos todos ao curso preparatório para o concurso da Sanepar, que vai ser realizado agora em 2024, no mês de novembro. Eu sou o professor Rodolfo e vou auxiliá-los a fazer uma revisão dos conteúdos para o cargo técnico-químico. Eu tive o cuidado de pegar os conteúdos previstos no edital, na forma como eles foram apresentados no edital, organizei esses conteúdos de uma forma mais didática e os dividi em blocos. Cada um desses blocos, por sua vez, foi dividido em aulas, e cada uma dessas aulas vai ser disponibilizada para vocês em sequência. A primeira aula, que veremos hoje, será sobre Química Geral e Inorgânica, onde vamos abordar os fundamentos dessas disciplinas. Os objetivos da aula estão aí divididos em 4. O primeiro deles, definir a química e a sua importância no mundo. O segundo, explorar a organização dos elementos na tabela periódica e as suas propriedades periódicas. Depois, buscaremos descrever a estrutura do átomo e as suas partículas constituintes, as partículas subatômicas. E por fim, temos o objetivo de explicar os diferentes tipos de ligações químicas e as suas características, tanto ligações entre átomos que constituem as moléculas, quanto as ligações intermoleculares, que são aquelas interações que acontecem entre as moléculas já formadas. Então vamos lá. O que é química? A química, como todos já sabem, é a ciência que estuda a matéria, as transformações que a matéria sofre e a energia envolvida nessas transformações sofridas pela matéria. É uma ciência extremamente vasta, rica, com várias ramificações. E, portanto, temos que lembrar que ela pode ser dividida em química geral, que é o assunto da aula de hoje, química orgânica, química analítica, físico-química, bioquímica e química ambiental, entre outras subdivisões que ainda podem ser realizadas para fins didáticos ou para a gente compreender melhor os conceitos. Um dos primeiros assuntos que todos nós estudamos quando começamos a tratar de química é matéria. Matéria e energia. A diferenciação entre matéria e energia é um assunto básico, primordial, inicial em todo o curso de química. Quando falamos de matéria, não podemos deixar de mencionar o átomo, que é a partícula constituinte, a partícula fundamental constituinte da matéria. É um nome que significa partícula não divisível. E Dalton, então, disse que toda a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis e a chamou de átomo. Com a evolução desses modelos, descobriu-se que, na verdade, a palavra átomo não está necessariamente correta, porque não se trata de uma partícula indivisível. Existem, sim, partículas menores do que o átomo, chamadas de partículas subatômicas, que constituem a estrutura do átomo. Passados os anos, descobriu-se que o átomo é dividido em 2 regiões principais. A região central do átomo, que é o núcleo atômico, onde residem 2 partículas importantes, a partícula do próton e do nêutron, e uma segunda região, que é muito maior do que o núcleo, ocupa um espaço, um volume muito maior do que o núcleo, que é a eletrosfera, onde estão ali em constante movimento os elétrons. Então, 2 grandes regiões, 2 importantes regiões, núcleo e eletrosfera. Núcleo com prótons e nêutrons, eletrosfera com elétrons. Os prótons são as partículas subatômicas que possuem carga positiva e elas residem no núcleo, todas juntas, aglutinadas, coladas pelos nêutrons, que têm uma função importante no núcleo de contribuir para a estabilidade desse núcleo, uma vez que um amontoado de cargas unicamente positivas não apresentaria uma estrutura muito estável. Já na eletrosfera estão, como eu já falei, os elétrons, que possuem carga negativa, carga oposta ao dos prótons, e
não possuem massa, eles possuem massa desprezível. Enquanto os prótons e nêutrons que estão lá no núcleo possuem massa, os elétrons não possuem massa. Os elétrons eles determinam as propriedades do elemento químico, as propriedades do átomo e como que esse átomo lá no futuro vai se ligar com outros átomos. Em especial, os elétrons de valência, que são os elétrons mais externos do elemento. Aprofundando então as discussões a respeito acerca da estrutura atômica, nós vamos observar que cada um dos elementos, cada um dos átomos possui um específico número de massa, que é então constituído pela soma dos prótons e dos nêutrons, que são as partículas subatômicas que possuem massa e residem no núcleo do átomo. Também possui um número atômico, identificado pela letra Z, que é o número de prótons que está no núcleo. E esses dados, o número de massa, o número de prótons do átomo, o número atômico do átomo, eles podem ser identificados lá na tabela periódica. A tabela periódica, aquela subdivisão que contém todos os elementos conhecidos, apresenta os dados de cada elemento de forma organizada e ordenada. Então podemos identificar número de massa e número atômico de todos os elementos na tabela. Um outro conceito importante, quando se trata de número atômico e tabela periódica, são os isótopos. Eu trago aqui para vocês, na projeção, os isótopos do elemento químico hidrogênio. O elemento químico hidrogênio ele possui um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Mas ele pode apresentar isótopos de cargas variadas. Isótopos de carga 1, isótopos de massas variadas. Ele pode apresentar isótopos de massas variadas. Isótopos de massa 1, massa 2 ou massa 3, respectivamente denominados prótio, deutério e trítio. Esses isótopos, todos eles são do elemento químico hidrogênio. Portanto, podem apenas ter um próton no núcleo, que caracteriza o elemento químico hidrogênio. Porém, o que varia entre eles é a quantidade de nêutrons. O primeiro, que tem massa 1, tem apenas um próton no núcleo. Já o segundo, o deutério, que tem massa 2, apresenta um próton e um nêutron. O terceiro, o trítio, um próton e 2 nêutrons. Então todos eles têm um próton, porque esse é o número atômico do hidrogênio. Para ser um elemento químico hidrogênio, precisa necessariamente ter o número atômico 1. Mudando o número de prótons, eu vou naturalmente mudando o elemento. Como a gente pode perceber aqui na tabela periódica, que aliás está organizada por número atômico. Os elementos estão ordenados por número atômico. O primeiro elemento que aparece lá no topo esquerdo da tabela periódica é justamente o hidrogênio, que é o elemento cujo número atômico é 1. É aquele elemento que possui apenas um próton no seu núcleo. Lendo a tabela periódica no sentido horizontal, como se lê as linhas de um livro, o próximo elemento que aparece na ordem é o hélio, no extremo oposto, lá na parte superior direita. O hélio é o próximo elemento porque ele possui 2 prótons no núcleo, número atômico número 2. Na próxima linha encontramos o lítio, logo abaixo do hidrogênio, número atômico 3, 3 prótons no núcleo. Na sequência, berílio, boro, carbono, nitrogênio e assim por diante, sucessivamente, seguindo a ordem de número atômico. São atualmente conhecidos 118 elementos, 118 números atômicos que vão de 1 até 118, elementos com até 118 prótons no núcleo. Alguns deles, já esses maiores, esses elementos que têm mais prótons no núcleo, já são elementos artificiais, elementos que não são encontrados naturalmente, que foram criados pelo homem. Para que a gente consiga interpretar e compreender melhor a tabela periódica, a gente precisa entender o conceito de período e grupo da tabela periódica. A tabela periódica ela é dividida em grupos ou famílias e períodos. Os grupos ou famílias são as colunas, são as linhas verticais da tabela periódica. Já os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. E eles têm uma importância muito grande dentro da tabela, uma vez que os períodos indicam a quantidade de camadas, de níveis de energia
que a eletrosfera do átomo possui. Quanto mais alto é o período, quanto mais para baixo na tabela periódica o elemento se encontra, maior a quantidade de camadas eletrônicas a sua eletrosfera possui. Os elementos que estão na primeira linha, ou no primeiro período da tabela periódica, lembrando o hidrogênio e o hélio, são aqueles elementos que possuem apenas uma camada na sua eletrosfera, apenas um nível de energia, o nível K, que é o primeiro nível. Já os elementos da segunda linha, do segundo período, possuem duas camadas, nível K e L. Na terceira linha, K, L e M, e assim por diante. Então o período é o indicador, é o indicativo da quantidade de camadas, da quantidade de níveis de energia existentes na eletrosfera do átomo. Já os grupos ou famílias indicam uma coisa diferente. Os grupos ou famílias indicam a quantidade de elétrons na camada de valência, indicam a configuração eletrônica de valência do final da distribuição eletrônica dos átomos. Certo? Então, enquanto os períodos indicam a quantidade de camadas, os grupos ou família indicam a característica das camadas, como que os elétrons estão distribuídos nas camadas e, principalmente, como que é o final da distribuição eletrônica do átomo, lá nas camadas de valência. Outra importante subdivisão que a tabela periódica apresenta é a subdivisão em elementos representativos e elementos de transição. Como vocês podem ver aqui no slide, os elementos representativos estão destacados numa cor laranja, são esses elementos que ficam na esquerda, nos dois primeiros grupos ou famílias da tabela periódica, chamados de metais alcalinos e alcalino-terrosos, e os grupos que estão mais à direita da tabela periódica, lá desde a família 18, lá, que é o grupo, a família dos gases nobres, depois do 17, a família dos halogênios, 16, a família dos calcogênios, depois a família do nitrogênio, carbono e boro. Todos esses elementos que eu citei, que estão presentes nessas colunas da tabela periódica, são os elementos representativos. Já os outros elementos, os demais elementos, esses que estão nesse miolo mais baixinho, mais achatado da tabela periódica, bem como aquelas duas linhas mais abaixo, chamadas de séries dos lantanídeos e actinídeos, esses elementos então são chamados de elementos de transição. Depois de conhecermos os elementos representativos, os elementos de transição, os períodos e os grupos da tabela periódica, nós podemos então entender melhor como que a tabela periódica se organiza. E ela é organizada dessa forma por questão de agrupamento de elementos com características similares, né? Portanto, se olharmos numa determinada região da tabela periódica, teremos elementos que terão uma característica específica. Numa região, numa outra extremidade, numa outra região da tabela periódica, teremos elementos com outras características. Por isso que é tão importante entendermos o funcionamento dos períodos e grupos. Já que os elementos se comportam por região de localização da tabela periódica, nós podemos então analisar propriedades periódicas, como chamamos. Essas propriedades são justamente as características que os elementos apresentam que vão variando de acordo com a posição do elemento na tabela periódica, né? Então, os elementos que estão mais na esquerda da tabela periódica são os elementos metálicos, os elementos que estão mais nos primeiros grupos da tabela periódica vão ter uma característica. Já os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, os elementos não metálicos, terão outras características. Aqui na projeção eu coloquei para vocês 3 propriedades periódicas importantes que vão nos ajudar a compreender como que esses elementos se comportam de acordo, ou como que a característica desses elementos se comporta de acordo com a posição do elemento na tabela periódica, né? O primeiro que eu quero destacar para vocês é o raio atômico, é aquele que está destacado em amarelo ali. Percebam que o raio atômico está representado por uma flecha apontada para a diagonal esquerda para baixo, né? Então, o que isso significa? Para o sentido da ponta da flecha, para onde a flecha aponta, temos o maior raio atômico. Raio atômico, o nome sugere, né, é o raio do átomo. A distância entre o centro do núcleo e o elétron mais distante do núcleo, que está lá na camada de valência da eletrosfera.
Então, significa o tamanho do átomo. O que está dizendo naquela seta é, quanto mais para a esquerda e para baixo o elemento estiver na tabela periódica, maior é o átomo, maior é o seu raio, né? Então, o elemento com maior raio atômico de todos é aquele que está mais à esquerda e mais para baixo na tabela periódica. Ali o frâncio, né? O frâncio é um elemento que tem um grande raio atômico. E o oposto é real, o oposto é verdadeiro. Os elementos que estão mais acima e à direita, no caso o hélio, lá que está no extremo oposto do frâncio, ele é o elemento com o menor raio atômico. Um elemento que tem um raio atômico pequenininho. Faz bastante sentido, não é? Se lembrarmos do que eu comentei anteriormente, cada período indica a quantidade de camadas que possuem a eletrosfera. Quanto mais camadas, maior a eletrosfera fica. Portanto, quanto mais para baixo na tabela periódica, espera-se que o raio do elemento, que o raio do átomo aumente de fato. Outra propriedade periódica que eu destaquei aqui para vocês foi a eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade periódica que indica a capacidade que o átomo tem, a capacidade que o elemento tem de atrair elétrons. Então, dizemos assim, que quanto mais eletronegativo o elemento é, mais fortemente ele atrai elétrons, maior é a sua afinidade por elétrons, né? Então, os elementos que têm maior eletronegatividade são aqueles que atraem elétrons com mais força. A eletronegatividade ela cresce para cima e para a direita na tabela periódica. O elemento mais eletronegativo de toda a tabela é o flúor. Está lá no topo da família 17, do grupo 17, a família dos halogênios. É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Alguém poderia perguntar, mas por que não estão incluídos, por que não é o hélio o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, já que ele é o que está mais no topo à direita? Porque os elementos da família 18, do último grupo da tabela periódica, são elementos gases nobres, que tem esse nome já por conta da sua estabilidade química, ele já tem a sua camada de valência preenchida, já tem a sua estabilidade eletrônica adquirida. Portanto, são elementos que já não têm mais eletronegatividade alta. A última propriedade que eu trouxe destacada para vocês, não a última que existe, mas a última que eu trouxe destacada aqui no slide, é a energia de ionização, que é justamente a energia necessária para ionizar, para arrancar um elétron da eletrosfera do átomo. Quanto maior essa energia necessária, mais difícil de arrancar um elétron. Então, espera-se que a energia de ionização cresça, desenvolva-se junto com a eletronegatividade, né? É natural pensar que os elementos químicos que possuem maior afinidade em atrair elétrons, maior força de atração de elétrons, também são aqueles cuja dificuldade de arrancar elétrons é maior. Certo? Uma vez conhecida, uma vez compreendida e estudada a tabela periódica e as características dos elementos que constituem a tabela periódica, podemos então começar a discussão, a fala sobre ligações químicas. O que é importante destacar é que os elementos fazem ligações químicas de formas diferentes, mas sempre buscando estabilidade eletrônica. A ideia é que o elemento químico vai se ligar a outro elemento químico buscando uma configuração eletrônica mais estável do que a que ele possui atualmente. Essas ligações químicas podem se dar de três formas entre os átomos. Elas podem ser do tipo iônica, covalente ou metálica, a depender do tipo de elemento e da região na tabela periódica que esse elemento se encontra e com qual elemento ele vai se ligar e a região da tabela periódica que esse outro elemento se encontra. Então, quando nós temos um elemento lá do lado esquerdo da tabela periódica, um elemento lá do início da tabela periódica, são os elementos metálicos, e esse elemento que possui poucos elétrons na camada de valência, por estar nos grupos iniciais da tabela, que tem, portanto, uma alta facilidade em doar elétrons, quando esse elemento vai se ligar com um elemento do outro lado da tabela, que é um elemento que possui o oposto, né, que possui alta afinidade em receber elétrons, o tipo de ligação que ocorre é a ligação do tipo iônica, porque o elemento metálico realizará a doação de elétrons para o elemento não metálico. Quando existe a doação ou a transferência de elétrons de um átomo para o outro, a carga do átomo se altera, porque um átomo perde uma carga negativa de um elétron
e o outro ganha uma carga negativa de um elétron. Ou, dependendo da ligação, 2 cargas negativas, 3 cargas negativas. Né? Então alteramos a carga dos átomos. Quando os átomos têm a sua carga alterada, eles passam a se chamar íons. Os átomos que ficam com carga positiva são os íons chamados cátions. Já aqueles que ficam com carga negativa, os ânions. Né? Como existe durante essa ligação de doação de elétrons a formação de íons, a ligação ficou batizada como ligação iônica. Então a ligação iônica é aquela que ocorre entre um elemento metálico e um não metal. Já a ligação covalente é aquela ligação que ocorre entre 2 elementos não metálicos. Ambos têm a característica de atração eletrônica e não de doação eletrônica. Então acaba havendo um impasse entre qual dos elementos vai fazer a doação do elétron. Como nenhum dos dois vai querer doar elétrons, eles acabam compartilhando elétrons externos, elétrons lá da sua camada de valência. E aí, essa ligação onde ocorre compartilhamento de elétrons, esse par de elétrons compartilhado passa a valer para os 2 átomos ao mesmo tempo. Temos então uma ligação covalente, onde existe um compartilhamento de elétrons. Por fim, destaco a ligação do tipo metálica, que é quando um elemento metálico se liga a outro elemento metálico, outro átomo de elemento metálico. Né? Agora nós temos uma situação diferente da ligação covalente. Lá na ligação covalente, nenhum dos elementos queria doar elétrons. Então eles compartilhavam para que todos pudessem atingir a sua estabilidade. Já na metálica, nenhum dos elementos quer receber elétrons. Todos querem doar elétrons. Portanto, o que acontece na ligação metálica é o modelo de mar de elétrons, onde todos esses elétrons de valência disponíveis nos átomos ficam soltos numa estrutura parecida com um mar, com um oceano. Por isso, o modelo de mar de elétrons. Resumindo, ligação iônica, ligação que envolve um metal com um ametal. Ligação covalente, a ligação que envolve 2 ametais. E a ligação metálica, a ligação que envolve 2 metais. Nessa tabela que eu trouxe para vocês aqui no slide, mostra um resumo aí de tudo isso que foi dito até agora, mostrando o tipo de ligação, o tipo de formação que dá origem àquela ligação, então transferência de elétrons ou compartilhamento ou mar de elétrons, como se dá a representação desse tipo de ligação e, por fim, as propriedades dos compostos químicos que são obtidos a partir desse tipo de ligação. Dizemos que os compostos químicos que são obtidos a partir das ligações iônicas são os compostos iônicos, que são, em geral, sólidos, possuem alto ponto de fusão e ebulição, são duros, são cristais, quebradiços e conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. Chamamos eles de eletrólitos. Já os compostos formados por ligação covalente são os compostos covalentes, que são, em geral, gasosos, não sólidos, como um iônico, possuem baixo ponto de fusão e de ebulição, né? E eles podem ser polares ou apolares, a depender da eletronegatividade dos átomos que estão participando da ligação covalente. Já os elementos metálicos, que são aqueles, ou os compostos metálicos, que são aqueles formados pelas ligações do tipo metálica, são compostos sólidos, né? Basta pensarmos nos metais, nas ligas metálicas, maleáveis, dúcteis, que têm alto brilho metálico. De novo, basta pensarmos na característica de uma barra de metal, de um objeto feito em metal. Uma vez compreendidas as forças que existem entre os átomos, que geram as ligações interatômicas, as ligações químicas entre os átomos, podemos então passar a discutir as forças intermoleculares. Uma vez formados os compostos químicos, as moléculas estarão em meio a outras moléculas do mesmo tipo. É natural pensar que essas moléculas sofrerão forças, atrações ou repulsões umas com as outras, né? Destaco para vocês aqui na projeção 3 tipos de forças intermoleculares. A força do tipo dipolo-dipolo, as pontes de hidrogênio e a última, as forças de London. A força do tipo dipolo-dipolo, a força intermolecular do tipo dipolo-dipolo,
É aquele tipo de atração entre moléculas que acontece quando a molécula é polar, né? Então, moléculas altamente polares, elas ficam com um dipolo, né? Então, o lado negativo, o polo negativo de uma molécula vai ser naturalmente atraído pelo lado positivo da outra adjacente a ela, que vai ter um lado negativo também, que vai atrair o outro lado positivo da outra e assim por diante. Então, as moléculas vão se atrair entre si, né? Por conta desses dipolos existentes dentro da estrutura da molécula. Chamamos então isso de força de atração dipolo-dipolo. Uma atração forte, já que as moléculas possuem dipolos, né? Possuem um polo negativo e um positivo para existir a atração. Já as pontes de hidrogênio são uma atração específica, especial e muito forte que acontece em moléculas onde o átomo de hidrogênio está ligado a um elemento químico muito eletronegativo, em especial flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os 3 elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica. Trouxe para vocês ali o exemplo da molécula de água, H2O, onde o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, está ligado ao átomo de oxigênio, um desses 3 mais eletronegativos que eu mencionei anteriormente. Como existe esse tipo de ligação lá na molécula do hidrogênio com o oxigênio, a atração que existe entre as moléculas desse composto é a atração do tipo pontes de hidrogênio. Por fim, temos a atração do tipo forças de London. E essa atração é a mais fraca de todas. As forças de London são as atrações que acontecem entre as moléculas não polares, as moléculas apolares. Aquelas moléculas que não têm um dipolo interno, um lado positivo e um negativo, para atrair o lado positivo ou negativo da molécula adjacente. Como essas moléculas são não polares, não possuem polos, não existe dipolo, portanto, não tem como existir atração de um lado positivo por um negativo. Existem então as forças de London, que são forças que acontecem instantaneamente, momentaneamente, de atração entre as moléculas e tem, portanto, uma força muito mais fraca. É de se esperar que os compostos que possuem atração intermolecular mais forte tenham características específicas, como ponto de ebulição mais elevado, ponto de fusão mais elevado, sejam materiais mais duros, porque as atrações entre as moléculas são mais fortes, portanto as moléculas estarão mais próximas umas das outras. Já em elementos, em compostos formados por ligações não polares, que vão ter as forças de London entre suas moléculas, espera-se característica do composto mais gasoso, com moléculas mais distantes, com pontos de ebulição mais baixos, pontos de fusão mais baixos, certo? Então, em geral, temos lá forças de London agindo em gases não metálicos e o dipolo agindo em moléculas polares. Essa foi nossa primeira aula do primeiro bloco para o curso técnico-químico. Tratamos aqui de teoria atômica, o desenvolvimento do modelo atômico, entendemos os componentes que constituem um átomo, as regiões do átomo, núcleo, eletrosfera, prótons, nêutrons e elétrons. Dentro da tabela periódica, como que cada um desses átomos, de cada um dos elementos, se posiciona e se comporta, períodos, linhas, elementos representativos, elementos de transição, elementos metálicos, elementos não metálicos, as propriedades periódicas que acompanham esses elementos e, no fim, o tipo de ligação que esses elementos estabelecem uns com os outros e os tipos de atração que acontecem com as moléculas formadas pelos compostos desses elementos. É isso? Professor Rodolfo, obrigado.